nós vamos falar a vocês com relação a Adão, a raça adâmica, Eva, Abel e Caim, né? Vamos lá, né? Sofreu um bocado, né? Adão, gente, é uma denominação dada a uma raça. Essa raça, ela está alicerçada nos chamados judeus, povo judeu da Judéia. Essa raça, segundo o Velho Testamento e segundo o próprio Jesus, é tida como as ovelhas perdidas, ou seja, espíritos altamente evoluídos, altamente intelectualizados, mas de um orgulho fora do comum, um orgulho inimaginável por todos nós. E nós, os espíritas da atualidade, com toda a certeza, sem possibilidade de erro, sem falar para vocês por hipótese, nós, os espíritos da atualidade, somos aquelas ovelhas desgarradas, ou judeus que se arrependeram por se conscientizarem do valor e do potencial de Jesus vindo até nós para nos socorrer, para nos dar a última oportunidade da gente refazer o nosso conceito de verdade. E também sem possibilidade de erro, sem entrar na hipótese, com toda certeza podemos dizer para você que nós ficamos muitos milhares de anos no plano espiritual da Terra antes da entrada do primeiro Adão no contexto encarnatório. Então nós tivemos Adão há 4.000 anos antes de Jesus, primeira vez encarnado, como espírito depurado, sem as ramificações primitivas ou dos primatas. Nós vamos bem devagarinho, porque isso não é muito fácil explicar para vocês não, e vocês tendo dúvida não deixem passar não, que a gente vai tentar clarear o mais possível para vocês. O Adão veio dos primatas desse planeta ou de outro planeta? Não, nós vamos chegar lá. Veja bem. Quando nós perdemos a nossa pátria de origem, chamada capela, ou sistema de capela, quando nós perdemos a nossa pátria de origem, nós nos deportamos para cá, para o planeta Terra. Muita gente diz que fomos deportados, não está errado. Nós nos deportamos. Como seria essa deportação, essa deportagem, não sabemos qual é o termo correto. Um planeta habitado por um determinado número de espíritos, esse planeta tem a contextura atômica, tem o enraizamento atômico, tem os elementos atômicos caracterizados, não no planeta propriamente dito, porque antes do planeta existir, o planeta foi pensado. Muita gente diz que o planeta Terra foi pensado por Deus. Quem de nós está habilitado a discordar disso? Só que tem um lance interessante aí para nós gravar. O Criador, ele nos dá o direito de pensar. E através do direito de pensar, nós usufruímos paralelamente do direito de manipular o chamado fluido cósmico. Então nós, ao pensar, nós manipulamos inconscientemente ainda esse chamado fluido cósmico.
E nós acreditamos seriamente, dizendo para você, aí a gente entra na área da hipótese, nós acreditamos que nós, os exilados de Capela, não é? Nós influenciamos mentalmente na contextura atômica do planeta Terra, ou seja, o planeta Terra, segundo alguns amigos espirituais respeitáveis, esses amigos nos informam que Jesus é o governador da Terra. Então nós temos certeza que Jesus não pegou na pá e na picareta, grosseiramente falando para vocês, para construir o planeta. Ele também, Jesus, pensou, não é, sobre os característicos do alicerce do planeta. Agora, esse alicerce, ele se baseia não em Jesus, cujo perispírito ou manipulação do fluido cósmico da mente de Jesus, não é? Esse Jesus não tinha como interferir diretamente na construção do planeta, porque a construção do planeta se deu graças à mentalização, à carga mental dos futuros habitantes do planeta Terra, que seríamos nós. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: a gente quer dizer, gente, que o planeta material, ele se alicerça, ele se estrutura no planeta psíquico, onde o planeta psíquico, ele se acha, por sua vez, estruturado na mente dos futuros domiciliados ou moradores do planeta. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: primeiramente, nós dizemos para você o seguinte: nós não fomos deportados de Capela, nós nos deportamos. Como seria esse mecanismo? À medida que a gente armazena erros ou armazena insistentemente a manutenção de um ponto de vista dentro da nossa verdade, a gente densifica o nosso próprio perispírito. Nós somos aconselhados pelas religiões a ser bons, fazer o bem, não é? A sermos altruístas, sermos caridosos, etc. É porque todos esses lances dentro dessa faixa, esses lances nos condicionam à leveza interna, à leveza íntima. Se eu fizer o bem, eu fico automaticamente mais leve, eu fico automaticamente mais desprovido de resíduos atômicos. Enquanto que se eu fizer o mal, eu atraio esses resíduos atômicos, densificando e pesando o chamado perispírito. No acerto, eu libero. No erro, eu agrupo. No acerto, eu pratico força centrífuga. Eu mando para fora de mim. Enquanto que no erro, eu pratico a força centrípeta. Eu atraio, eu trago para dentro de mim. Uma criatura bem dotada de um bom coração, uma criatura que não se preocupa tanto com armazenar coisas, ela libera, ela fica leve, ela flutua no ar íntimo dela. Enquanto que uma criatura mercenária, uma criatura preocupada em ter coisas, ter bens, não dá nada a ninguém, essa criatura atrai as coisas materiais para ela. Você está dando só aí? Sem sair daí. Está dando uma vez? É difícil, né? É muito difícil esse tema, viu? Mas nós temos que ir com calma, né? Bastante calma. Bom, então nós dissemos para vocês que a raça adâmica se deportou. Por quê? Porque a rebeldia, a insistência em manter-se no erro e a esmagadora maioria daquele sistema de Capela, essa esmagadora maioria
desejosa de estar no bem e ficar leve, esse grupamento que ficou leve flutuou, deu uma nova vida, uma nova condição de alicerce ao sistema lá. E nós automaticamente fomos descendo dentro da imposição da nossa rebeldia. É onde todos nós fazemos o que quisermos de nossas vidas. Ninguém deve, ninguém pode, ninguém em sã consciência pode se intrometer com as posições de verdade de cada qual. Você está entendendo? Bom, então, veja bem, nós nos deportamos. Por quê? Vamos supor, o nosso perispírito hoje, cientificamente, comprovadamente, o nosso perispírito hoje tem um peso peculiar, variável entre 35 e 25 gramas. Agora, o desafio em nós é, se quisermos nos regenerar, ou se quisermos transformar nossas vidas em regeneradores de si mesmos, não é do mundo não. Não vamos nos preocupar com o mundo não. Porque se cada qual modificar o seu piso, o seu patamar de vida, automaticamente teremos os seguidores. Não é? Nós hoje, na atualidade, nós somos igual a manada de, por exemplo, 5.000 bois ou 5.000 vacas. Tem um líder que está sempre encaminhando, sempre guiando os demais. Assim mesmo é nós na vida material, porque nós estamos vivendo uma vida material. Cada um de nós, propondo a si mesmo a reestruturação, a modificação de si mesmo, cada um de nós passará a ser líder de um determinado grupamento, onde os demais nos seguirão. Certo? Agora, não serão os demais o todo. Quem somos nós? Jesus, com todo o potencial dele, ele não conseguiu carrear o todo para ele mesmo. Certo? Teve tantos contraditores que ele foi crucificado. Certo? Que ele foi um intrometido aqui. Então, nas propostas religiosas, as quais nós falamos para vocês, gente, vamos buscar nos salvar, vamos buscar modificar a nós, porque se isso acontecer, os ajuizados nos seguirão, os não ajuizados é problema deles. Mas alguém vai dizer, mas é o meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe, eu amo. Se o ama, faça igual Deus faz, deixa a criatura entregue à própria sorte, porque é isso que Deus faz. O piegas, o tolo, acredita que Deus comanda, Deus governa, Deus carrega pelo colo, Deus pega na mão e carrega. Se assim fosse, nós não estaríamos na situação que estamos. Entendeu? Então, temos que mudar o nosso conceito, certo? Se nós amarmos de verdade alguém, vamos dar aquilo que o Criador dá a nós. Vamos dar àquela criatura amada o que o Criador nos tem dado até hoje. Uma palavra só: tempo. Vamos dar tempo. Vamos deixar a criatura. Bem? Agora, o verdadeiro amor é aquele que é neutro. Eu amo alguém, mas esse alguém sentirá o meu amor se eu for digno desse alguém. Se eu não for digno desse alguém, eu não tenho como atrair esse amor. E tudo isso que nós estamos falando tem tudo a ver com a raça adâmica, que somos nós. Somos nós, gente. 4.000 anos, mais 2.000 anos, 6.000 anos nas portas de um novo ciclo. Então isso tudo é para nós. Para todo mundo que está buscando Jesus, porque já não aguenta mais a cruz, a carga, não é, a tristeza, a incompreensão, ou não ser compreendido, tudo isso, certo? Bom, então, gente,
nós temos aí Adão, uma nomenclatura de uma raça, de acordo? Adão não é um homem, como muita gente acredita. Adão é o gênero humano, certo? Agora, como teria sido esse processo para Adão entrar? Não é? Adão, raça, viu, gente? Gênero humano, não é homem não, tá? Como teria sido esse processo? Nós vamos bem devagarinho agora, porque não é muito fácil para explicar para vocês, certo? A raça adâmica, ao densificar o seu perispírito, o perispírito pesou, e ao pesar, desceu na gravidade atômica do sistema de Capela para o sistema do nosso, sistema solar nosso, não é? E ao descer, encontrou compatibilidade com a atmosfera da Terra. Agora, não é atmosfera, é oxigênio não, viu, gente? É atmosfera psíquica, onde o encontro da compatibilidade com o planeta Terra tem tudo a ver com a velocidade do próprio planeta. O planeta, ele gira a 109 mil km por hora. Esse 109 mil km por hora tem lá uma soma que a ciência sabe fazer, o Zé Miranda não sabe, não é? Analisa a velocidade da estrela solar, a distância entre a estrela e o planeta, não é? O tamanho da estrela e o tamanho do planeta, a força impulsionadora da estrela interferindo, não é? Induzindo o nosso planeta, o tamanho do nosso planeta. Então nós temos a estrela, 1.300.000 vezes maior do que o planeta, não é? Onde esse planeta, sendo menor, a uma distância aproximada de 160 milhões de quilômetros, distância aproximada, 160 milhões de quilômetros, não é? Faz com que o giro da estrela, influenciando pelo tamanho dessa estrela e a distância da estrela para o planeta, faz com que o planeta obedeça um comando irresistível, chamado a gravidade. Certo? Bom, essa obediência aparentemente está correlacionada com o poder da estrela sobre o planeta, ou sobre os 9 planetas. Mas, psiquicamente falando, o nosso espírito, tendo sido densificado com um resíduo material, fazendo com que o nosso perispírito, há 6.000 anos atrás, tivesse um peso característico, vamos supor, de uns 40 a 45 gramas por indivíduo espiritual, não é? Deu conexão, deu apoio, deu alicerce para que o espírito aqui em forma de germe aportasse. De acordo? Está entendendo? Está muito difícil? Está muito difícil? Está não? Podemos prosseguir? Podemos ler? Bom, então, o planeta Terra, girando a 109 mil quilômetros por hora, não é? Ou 2 milhões e meio de quilômetros por 24 horas aproximadamente, não é? Esse giro do planeta é uma espécie de conexão de um corpo grande abrigando bilhões de corpos pequenos. Ou seja, o nosso corpo de carne
é um corpo estático, abrigando o nosso espírito, que é dinâmico. Enquanto que o planeta Terra é um corpo estático, no eixo dele, estático, abrigando a humanidade. Só aí. Vê se está vendo. Hein? Funciona como ímã, exatamente. Isso mesmo. Vê sem dúvida só dentro disso. Porque senão a gente, uma hora e meia, não dá para a gente falar sobre isso, não. Hein? Você quer ser simples, né, Fran? Você achou que ia ser simples, mas não é, não. Certo? Zé Miranda adora complicar essas coisas. Mas é importante vocês saberem certos lances fantásticos da vida, vocês verem o preço por cabeça de cada encarnado aqui. Entenderam bem? De acordo? Porque a gente aparentemente pensa assim, foi só nascer, não foi não. Entendeu bem? Não foi não. De acordo? Bom. Vem pra cá, Margarete. Pode ir. Aparentemente, o planeta Terra gira a 109 mil km por hora, obedecendo o comando da estrela solar ou do sistema, aparentemente. Mas na realidade o planeta Terra gira a essa velocidade, atendendo à necessidade do peso individual de cada um de nós. É por isso que a gente não sente tonteira, a gente não sente balançar, a gente está firme no planeta. Por quê? Porque o nosso corpo de carne estático, ele é dinâmico por dentro. O nosso pensamento viaja a 109 mil km por hora. Vê se tá. Hein? Senão a gente balançaria nas estruturas, sentia tonteira, né? E não conseguiria, teria que escorar em algum lugar para poder ficar de pé. Está dando certo? Né? Que horror! Né? Vamos lá. Branco? Está dando branco. Está muito difícil. Né? Está dando? Que bom, que alívio. Bom, então Adão, gente, ele para encarnar, agora é que é a parte mais difícil e mais delicada. Quem não entender tem fugir do assunto, não é? Não deixe passar, de acordo? Quem não entender, não deixe passar. Se nessa reunião foi o suficiente o tempo, nós na reunião seguinte continuaremos o tempo. Então veja, a raça adâmica, em forma de germe, no chamado plano espiritual, não é? Ficou lá sem saber o que fazer. Mas ficando lá no plano espiritual sem saber o que fazer, essa raça sonhava com as perdas do paraíso, né? Toda noite sonhando. Eles deveriam ter alguma atividade no corpo espiritual deles, deveria ter alguma atividade lá que nós acreditamos dentro do ensinamento das obras de André Luiz. Está entendendo? Então nós vamos falar agora para vocês, baseando a nossa teoria nas obras de André Luiz. Então deveriam esses espíritos pesados, espíritos rebeldes, revoltados, orgulhosos, metidos acreditando que eles é que eram os donos da verdade, a verdade era deles, e é por isso que o planeta Terra ainda é hoje assim, não é? E o nosso lance de dificuldade de ser feliz é porque enquanto eu achar que eu sou o dono da verdade, eu não tenho direito à felicidade. Entendeu? Enquanto eu achar que eu sou o dono da verdade, eu não tenho direito a ser feliz. Por quê? Porque eu estou sozinho, cada um na sua competitividade, na sua rivalidade, acredita que a sua verdade é que é a verdade, certo? E enquanto nós vivemos assim, enquanto nós não dermos vez aos outros, enquanto não valorizarmos a verdade alheia, nós não teremos vez. Porque somente valorizando a verdade alheia, haverá possibilidade, pela amizade angariada dos outros, os outros valorizarem também paralelamente a nossa verdade.
Hein? É complicado, né? É complicado, né? Bom. Então a raça adâmica ficou lá no plano espiritual por tempo indefinido, sonhando com a perda do paraíso. E ao sonhar, e os primatas, que eram os habitantes do planeta aqui... Isso era uma advertência que ele estava recebendo de que podia perder? Hein? Isso é como se fosse uma advertência que eles estavam tendo? Não, não era advertência, era saudade mesmo. Ah, já estavam sentindo antes de perder? Oh, tranquilamente. Não, eles já perderam. Eles saíram de um sistema e entraram num outro sistema inferior. Ah, não, imaginei eles sonhando ainda lá. Não, é aqui. Já aqui. Já aqui, tranquilamente. Primeiro tem que perder lá, porque para o espírito não existe tempo e espaço. Então agora, quando a criatura é uma perdedora, o tempo e o espaço faz uma diferença enorme. De acordo? Agora, um não perdedor, não existe tempo nem espaço. É sempre uma vida presente. De acordo? Bom, então, eles, lá no plano espiritual da Terra, aliás, melhor dizendo, aqui no plano espiritual da Terra, começaram a sentir saudade, tédio, não é? E as obras de André Luiz são fantásticas nisso, não é? Onde nós temos um lance lá de uma companheira que queria encarnar para socorrer os filhos, ou deixar o nosso lar para vir aqui para socorrer diretamente os filhos. Clarencio diz, você tem que ter créditos para isso. Quando Clarencio fala que é crédito, o tolo, quem não estuda, pensa assim, é crédito mesmo, é bônus hora. Acontece o seguinte, se eu trabalhar no bem, eu ganho bônus hora, só que o bônus hora é o perispírito mais leve, aí eu posso viajar com mais facilidade. Entendeu a jogada? Entendeu? Agora, quem não estuda pensa assim, eu vou ganhar bônus, não é? Para com um bônus comprar o direito de ir lá ajudar. Está entendendo? Porque André Luiz, fantasticamente, porque nós não estávamos preparados para esta abertura de conceito, não é? Fantasticamente materializou o plano espiritual. Está entendendo? Para a gente poder entender, senão não entende. Porque lá é outra dimensão, é outra situação. De acordo? Bom, então o que é que acontece? A raça adâmica foi indefinidamente aqui no plano espiritual, não é? E nesse indefinido, nessa indefinição, eles chegaram pelo cansaço, pelo tédio, à conscientização de que deveriam se unir, se reunir, se abraçar e formar uma sociedade constituída, onde a sociedade constituída iria pensar como nortear, como encaminhar eles para o renascimento. De acordo? Então eles deliberaram, não é? Usurpar os corpos dos primatas, porque não tinha outro jeito. Roubar deles, surrupiar os corpos dos primatas. Mas como? Se o DNA evolutivo do primata estava aquém do DNA deles, que estava além da realidade. Porque eles desceram mais pesados. Mas como não perdemos o conhecimento, o peso, massa, tem que ter como ponto de equilíbrio o lado do conhecimento. De acordo? Então, o DNA dos primatas era incompatível com o DNA dos deportados. Então o que eles fizeram? Começaram a bombardear a mente dos primatas dia e noite, em especial à noite. Eles passaram a ter uma vida lado a lado com os primatas. Formaram a sociedade deles no plano espiritual, só que vivenciando no meio dos primatas, tentando bombardear na mente dos primatas uma situação diferente. Então eles começaram com o seguinte lance. Bom, nós vamos ter que, para poder tomar os corpos dos primatas, nós vamos ter que mexer na genética
dos corpos dos primatas. Então o que eles fizeram? Eles toda noite, quando os primatas dormiam, não é? Os primatas dormiam, se desdobravam, e eles levavam esses primatas desdobrados para ver a sociedade deles. O que era a convivência, como é que era o sistema de viver, de comer, de dormir. Então os primatas, em especial durante o sono, eles foram se adaptando e evoluindo a força cromossomial dos primatas até atingir o nível onde os judeus pudessem encarnar sem correr o risco do aborto, né? Agora, segundo alguns amigos espirituais, isso demandou 200 mil anos. Né? 200 mil anos. Agora, muitos milhões de anos antes, eles ficaram no abismo espiritual deles, aqui no planeta Terra, sem saber o que fazer. Certo? Quando entrou no cansaço, até chegou no ponto. Quando chegou no cansaço, no esgotamento, eles então pensaram assim: ou nós nos agrupamos ou nós morreremos de tédio. Entendeu bem? Porque não morre, não tem como morrer. Entendeu bem? Dessa música. Você falou que os judeus pudessem encarnar. Encarnar pela primeira vez. Não é isso? Então vejamos. É porque é a raça. É a raça. Quando eles falam. Judeu é tudo a mesma coisa? Veja bem, quando eles falam lá no Velho Testamento sobre a Nova Jerusalém é a cidade que eles perderam em Capela. Entendeu bem? Porque todos os nomes que a gente der aqui na Terra são nomes que é conhecidos. Né? Primeiro, eu não posso dar um nome desconhecido, mesmo que sejam nomes formados por sílabas estranhas umas às outras. Tem que ser nome conhecido que está dentro da nossa inteligência. E o próprio Velho Testamento confirma isso quando fala lá que Adão deu nome aos animais. Quer dizer, não é Deus que deu o nome aos animais, porque os animais são filhos de Adão. Os animais são os ancestrais de Adão. Então os animais são conhecidos de Adão. Entendeu, jogar? Então Adão deu nome aos animais, porque os animais já estavam aqui na Terra, mas não tinham nomes. Por que não tinham nomes? Porque não tinha ainda líder para liderar os animais. Está entendendo agora? Hein? Bom, então vamos seguir. Então, a raça adâmica, em simbiose, em obsessão, né, se assim quisermos, ou até em forma de parasitos mesmo, ficaram apoquentando os primatas durante 200 mil anos ali, não é? E depois desses 200 mil anos, os primatas estavam preparados, prontos, quer dizer, que já tinham conhecimento espiritual, não material, espiritual, sobre a evolução, onde eles, em dormindo, eles vivenciavam no palco da vida dos judeus coisas que eles não tinham aqui na Terra, não é? A fala, por exemplo, as línguas eles não tinham, não é? Os primatas, antes da entrada da raça adâmica, eles grunhiam, não é? Acho que era esse mesmo termo, né? Não é? Eles se comunicavam, tinha a linguagem deles, obviamente, mas uma linguagem capaz, talvez com meia dúzia de letras. Porque o abecedário, se a gente pudesse viajar no tempo, o abecedário é consequência de uma síntese dos sons produzidos pela inteligência. De acordo? Estão entendendo? A gente às vezes tem dificuldade em desmembrar a ideia, mas vocês têm que ter paciência, de acordo? Então, de A a Z, são apenas 23 letras, né?
23, né? De A a Z são apenas 23 vírgulas, mas com uma possibilidade sonora que vai ao infinito. Entenderam bem? Está correto? Então, o abecedário é uma síntese do manuseio do som. O som, por sua vez, é uma análise da possibilidade da mente. A mente, por sua vez, é uma análise da possibilidade do pensamento. O pensamento, por sua vez, é uma análise da possibilidade do espírito. Está dando? Né? Esse processo de evolução que houve pode estar acontecendo hoje ainda. Nós temos uma raça superior a nós, está usando o mesmo sistema que os outros mapas, a gente não vê, pode ter esse processo continuando aí? Olha, se nós viajarmos no bem, nós não precisaremos usar desse tipo de artimanha. No bem, a criatura automaticamente fará jus a A, B ou C. Agora, no mal tem que tomar, que é o fundamento do pecado no planeta Terra. Certo? Nós tomamos os corpos dos primatas. Agora vamos à parte mais difícil, né? Com toda tranquilidade. Com toda tranquilidade. Porque as civilizações anteriores a Adão são civilizações preparo, experiência laboratorial. Pois é, quando fala sobre baseado na mineral, por exemplo, aí são raças anteriores a Adão. O planeta Terra tem um tempo de vida muito pequeno, onde esse tempo de vida, se der para o reino mineral se processar, já está ótimo. Entendeu bem? O tempo de vida de existência do planeta Terra, ele é usado, esse tempo de vida, por muitos reinos que são trazidos para cá. Certo? André Luiz, no capítulo 6, de Evolução em Dois Mundos, parece que é na página 53, no final do capítulo 6, fala em 15 milhões de séculos. Particularmente, Zé Miranda acha muito pouco. Está entendendo? Que se fosse 15 milhões de séculos para ter promovido a evolução do mineral até o animal, é muito pouco tempo. Nós, particularmente, achamos que está errado. Agora, achamos, não temos certeza de nada, ninguém tem certeza de nada. Achamos que é muito pouco tempo. Certo? Então, dentro da nossa teoria, nós achamos que se o planeta Terra tiver um tempo de vida correspondente a 20 bilhões de séculos, esses 20 bilhões de séculos, se der para o reino mineral, já está ótimo. Agora, paralelamente, nós temos reino vegetal, reino animal, que são trazidos de outras evoluções para dar sequência. Porque tanto quanto nossos corpos, o planeta Terra tem princípio, meio e fim, porque é um corpo também. E o corpo do planeta Terra é insuficiente para uma evolução. Porque a gente estuda tenazmente, né, com todas as ânsias, né, a gente vê que 20 bilhões de séculos não é nada para a sublimação no reino mineral. Entendeu bem? Mas isso que o nós falando, justamente, além desses que vinham bombardeando a cabeça dos primatas, que existiam a serem criados ali também, as mônadas, né? Exatamente. E vinham de acordo para também promover uma evolução. Exatamente. Essas mônadas, Matheus, elas seriam trazidas cá para nós se nós dignificássemos nossas vidas. Porque o que seria uma mônada? Uma mônada seria, segundo a própria ciência, ela informa, ela seria a sublimação do princípio inteligente. De acordo? Porque a ciência nossa acredita que qualquer princípio inteligente é uma mônada. Nós achamos que não. Particularmente, podemos até estar errado. Nós achamos que uma mônada é a sublimação do princípio inteligente, ou seja, já é um liberado. Entendeu bem? Porque nós temos, por exemplo, o nosso fígado.
Aparentemente o nosso fígado funciona com bilhões de princípios inteligentes, só que tem que ter um líder. Esse líder seria uma mônada. Entendeu agora? Certo? De acordo? Porque assim como o nosso espírito é um Deus do corpo, cada órgão tem o seu Deus privado, particular. Está entendendo? Hein? Oi? O que ela falou sobre o desenvolvimento. Precisava de outra raça. Pelo que eu já tenho estudado, acredito que tudo está em nós. Se nós nos dedicarmos, de acordo com o nosso interesse e vontade, ao estudo científico e espiritual, nós vamos armazenando conhecimentos que nos elevam. Então, o nosso perfil mais leve é sobe. É isso? Exatamente. Quanto mais a gente vivenciar, não precisa não. Quanto mais a gente quanto mais a gente vivenciar o bem, esse bem é economia para nós. Porque eu no bem eu fico calmo, eu no mal eu fico agitado, no mal eu atraio átomos demais, no bem eu libero átomos. Eu liberando átomos eu fico mais leve. Eu tenho que começar a treinar, a libertar átomos materiais, para que eu possa ter acesso aos átomos espirituais mais evoluídos. Está entendendo? Nesse caso aí, entra então o estudo. Exato, nós não temos outro caminho. Isso, se nós fôssemos criaturas boas, o ambiente seria a nossa faculdade de estudos. Se a gente fosse criaturas boas. Mas como nós somos rivais, cada qual está escondendo o seu pulo do gato. Você entendeu, gente? Você sabe o que é pulo do gato? Pulo do gato é um conhecimento que a gente não transfere para ninguém. Está entendendo? Uma reserva. Beleza. Vou registrar isso aí. É uma patente boa, é espetacular. Reserva técnica. Então, veja bem. O chamado pulo do gato é retenção de valores positivos. Só que eu retendo esses valores, eles se transformam em negativo, porque passa a ser um peso para mim. Esse Deus só o que eu retiver, eu não ensino aos outros, aparentemente é um valor positivo que eu guardo para mim. Os outros desinformados vão ficar mais pesados do que eu. Só que o peso característico deles mais pesado, a gravidade deles vai me atrair para dentro deles. Esse é onde quando um cientista fala assim, descobrir, né? Depois de 20 anos de luta, descobrir. Quando ele pensa descobrir que se esconder, ele atrai automaticamente aqueles concorrentes dele. É onde quando alguém descobre uma coisa, meia dúzia no planeta descobre ao mesmo tempo. Quer dizer, ele quando pensa assim, vou esconder, aí já não tem mais jeito de esconder. Dá acesso à abertura mental, porque eu sou dono de mim, mas eu não sou dono do meu pensamento, ou do meu pensar, melhor dizendo. Por causa da atmosfera do planeta. Por causa da atmosfera rival do planeta. Porque se eu vivenciar uma vida de competitividade, de medo, eu quero reter o medo do outro me tomar, o que acontece? Quanto mais eu desejar reter, mais eu atraio o pensamento concorrente dele, não é o rival dele em cima de mim. Certo? O amor atrai libertando, o ódio repele prendendo. Entendeu bem? De acordo? Certo? Isso é a lei da vida. Bom, antes da gente prosseguir, dentro disso, tem alguma dúvida? Está dando ou está complicado? Uma observação. Quer dizer, mesmo depois desse tempo todo que esses exilados trabalharam os primatas e tudo mais, e prepararam o campo para eles poderem encarnar, ainda assim falharam retendo o conhecimento deles e não passando esse conhecimento. Não, eles passaram o conhecimento para o primata. Tinha que passar, não tinha outro jeito. Senão eles não viriam, entendeu? Então, depois de encarnados? Não, depois de encarnados, os primatas foram retirados daqui.
onde esses primatas no outro planeta já entrariam no outro planeta neutro com o conhecimento do bem e do mal. Entendeu agora? Isso. Agora, o nosso conhecimento do bem e do mal, ele se processa quando a gente é princípio inteligente em corpos de outros humanos, e não nós. Tem uma passagem naquele livro, O Caminho da Luz, que fala que alguns desses que desceram, que foram os sacerdotes, foram os líderes, né? Alguns, acho que foram até os judeus mesmo, eles se negaram a trocar conhecimento com os primatas que tinham na época. Eles se negaram, quer dizer, eles seguraram o que eles tinham de conhecimento, em vez de confraternizar, né, a informação. Isso tem um enraizamento muito maior lá na Índia. Certo? E acho que a Emmanuel fala sobre isso, né? Que é lá na Índia, né? Onde eles separaram as castas, né? Isso, né? Os Brahmas, né? Os Brahmas. Alguém lembra? E os párias, exato, os párias eram os mais e tinha um do meio, que eu não me lembro mais. Tem tantos anos que eu li esse livro, não me lembro mais. Então o que acontece? Esses chamados párias. Então vamos ver como é que se processou a entrada dos judeus aqui, né? É até bonito, viu, gente? É até bonito. Se vocês não entenderem, sem fugir do assunto, porque senão o nosso tempo não dá. Se não entenderem, sem fugir do assunto, vocês nos cobram. Porque se fugir do assunto, nós vamos negar agora, porque senão a gente não conclui o tempo, né? E depois a gente dá a resposta que vocês quiserem, com todo prazer. Então veja bem. O primata dormindo, ele era levado lá no plano espiritual, em sono desdobrado, em sonho, melhor dizendo, desdobrado. Ele era levado lá no plano espiritual para ver como é que um judeu e uma judia faziam sexo, certo? Mostrando a eles como é que é o correto, como é que é o modo educado de tratar a mulher, porque o primata tratava ela como fêmea, usava e nem olhava para trás. Se tinha filhote ou não, ele não queria nem saber, certo? Quer dizer, era uma promiscuidade fora do comum. Era levado lentamente, não é? Quando esse primata, com o correr dos milênios, ele foi mudando o conceito dele, não é? Foi tendo mais educação, foi tendo mais métodos, não é? Aprendendo lá no plano espiritual, não é? Então o que é que acontece? Agora é que é difícil explicar para vocês. Vamos ver se a gente consegue, né? Se não conseguir, vocês tenham paciência. Então veja bem. Esse primata, ele ao fazer sexo com a fêmea, ele começava a trazer na imagem, na mente dele, na promoção do gozo, ele trazia na mente dele que ele sonhava, que ele via lá que para ele era uma coisa fantástica. Às vezes a fêmea que ele usava era uma fêmea suja, não tomava banho nem nada, ele via lá, né? A coisa limpinha, cheirosinha, né? Então ele começou, não é? Lentamente, não é? Milhares de anos, né? A mudar o conceito dele em relação à fêmea. E começou a ter exigências com essas fêmeas. Essas exigências com essas fêmeas fazia com que essas fêmeas promovessem a disputa entre elas, onde elas procurariam, no caso, se enfeitar para atrair o macho, certo?
E nesta proposta desse enfeite, essas fêmeas também viajando em sonho, lá no plano espiritual, elas viam como se aprontavam as judias, certo? Esse negócio de dizer que o espírito não tem sexo, calma lá, viu? Cuidado com isso. O espírito não tem sexo quando ele for espírito, mas no nosso caso nós estamos longe de ser espíritos. Nós só seremos espíritos se conhecermos a nós mesmos, se tivermos acesso à nossa individualidade. Então calma com essas instruções apreendidas no livro dos espíritos. O espírito não tem sexo quando chegar a ser espírito, de acordo? Então essas fêmeas viam lá no plano espiritual as judias, como elas procediam, como elas se adaptavam, como elas eram. E essas judias lentamente começaram a fazer parte do cotidiano das fêmeas de primatas, numa simbiose, num parasitismo, uma coisa fantástica, onde lentamente essas fêmeas começaram a mudar a sua infraestrutura, certo? Porque a construção de um corpo material é efeito de uma construção espiritual, de acordo? Então elas começaram lentamente a mudar a sua infraestrutura mental. Então elas chegaram a um ponto, através dos milhares de anos, onde essas fêmeas e esses machos também eram corpos de primatas, mas a mente era de judeu. Tá dando? O perispírito é de primata, não tem como mudar. Isso é que é o pior, mais difícil. Hein? Um processo de imitação, exatamente. Então, era... Ainda é o espírito dos primatas, não é? Tranquilamente. Ainda não é o espírito. Isso, tranquilamente. Tá. Então, eram corpos de primatas, perispíritos de primatas, mas com informação perispiritual de judeus. Quer dizer, o judeu começou mentalmente a bombardear os perispíritos primatas, dia e noite, fazendo com que esses perispíritos dos primatas começassem a abrir as comportas para a infiltração do germe do judeu e da judia no perispírito primata. Então começava a haver depuração perispíritica, uma espécie de enxertia. Vocês sabem como é que é a enxertia no reino vegetal? Hein? Por exemplo, um limão, não é? Dá um talho no tronco, enxerta um talho de um tronco de lima, não é? Vira laranja, parece laranja ou mexerica, né? É a mesma coisa. Mentalmente dá um talho, uma cirurgia psíquica, dá um talho no perispírito, no primata, não é? O processo nós não sabemos, não nos perguntamos porque nós não sabemos. Nós estamos pé de chão, no chão demais, derrapado demais para saber, não temos acesso a isso, entendeu? Mas a gente sabe que é por aí. Então veja bem, então chegando a um ponto tal onde o primata, fazendo sexo com a fêmea, ele, o primata, via não a fêmea, mas via a judia. Ela, a fêmea, fazendo sexo com o primata, via não o primata, mas o judeu. Numa simbiose fantasticamente bonita, a tal ponto, não é? Que houve a possibilidade do primeiro a encarnar.
Agora, como seria essa possibilidade do primeiro a encarnar? A fêmea, a mulher atual é assim também. A fêmea traz no bojo do seu útero os primatinhas a reencarnar. Certo? Agora, ela desejou tanto pelo sexo um judeu e não um primata, que ela achava que era muito melhor ou muito mais gostoso de o termo que quiserem, não é? Ela desejou tanto que ela, pelo desejo forte, bombardeamento obsessivo dos judeus, pelo desejo forte e ardente, ela atraiu um judeu germe para o útero dela. Agora, se entrou como primeiro ou como último, a gente não sabe. Quem dera que a gente soubesse. Nós acreditamos que entrou no último lugar. E foi desejando e foram entrando outros judeus no último lugar, até o último primata do útero dela encarnar e depois não ter mais. Agora, essa encarnação do judeu, que às vezes pode uma fêmea demandar aí 10 encarnações ou 1000 encarnações como primata fêmea, até ela, os germes chegar no lugar da fila, entendeu? Né? Porque a força da atração é muito grande e o acoplamento, a acoplagem é uma coisa fantástica, é um ímã fantástico, né? Onde as mulheres, propriamente dito, são um reservatório dos germes, é onde os germes ficam guardados é no útero das mulheres, certo? André Luiz tem uma obra que fala que os futuros reencarnantes ficam em forma de pencas das mulheres, entendeu? Assim, exato, né? Uhum. Mas essa inseminação artificial também é pela atração, não é? Tem que buscar de alguma forma, não tem como. Veja? Isso, né? Bom, então, gente, pelos milhares de anos decorridos nesse trabalho, e que trabalho, né? Nasce o primeiro primatinha mestiço. Entenderam? Quer dizer, mestiço assim, psiquicamente judeu, mas corporalmente primata. E foi lentamente depurando. Até dentro dessa depuração nasceu o primeiro judeu saído do útero de uma fêmea primata. É o primeiro judeu. Então, quando o primeiro judeu cresce, o corpo dele também é de primata, mas ele é judeu porque o sangue dele, o DNA dele é puro, é judeu. Aí o primeiro judeu cresce, se acasala com uma fêmea primata. Agora, ele já vai dar o primeiro mestiço real, já muda o tônus da epiderme, os caracteres, as feições, né? Ou os traços, certo? Já muda. Então, aí já dá o primeiro mestiço real nos caracteres externos da carne, dando chance para que venha em seguida uma fêmea judia. Aí os dois depois crescem, ou o terceiro, o quarto, né? Crescem e se acasalam. E aí começou a deportação dos primatas. Quer dizer, cada um que tomava o corpo do primata, o primata não mais reencarnaria aqui. Ele iria para o plano espiritual, ficaria lá em colônias, formado em colônias, não é? E nessas colônias, à medida que fosse dando tantos milhares ou tantos milhões, eram levados, certo, para o plano espiritual. Antes da gente prosseguir, queremos ver se ficou entendido aí, ou se ficou muito complicado. Hein? Tá não? Entre o plano dos primatas e o plano espiritual.
Nós acreditamos, Margarete, que essas colônias têm um líder. E esse líder, com toda certeza, deveria ser uma fêmea querida do coração deles, e atrairia eles para o bojo dela, bojo psíquico dela. Certo? E eles iam se agrupando ali, né? Vocês veem, por exemplo, como é que é uma colmeia, como é que as abelhas formam o mel dentro daquelas casinhas de cera, daquelas, certo? É exatamente isso, sem pôr nem tirar. Ele ficaria ali naquelas gavetinhas, né? E que fala André Luiz sobre isso. Não, essas gavetinhas seria a espécie da colmeia onde aquelas criaturas iriam se agrupando. À medida que pesasse, que tivesse uma certa quantidade, viriam talvez trabalhadores de outras civilizações espirituais incumbidos de levá-los para o planeta para eles darem sequência à vida evolutiva deles. Está muito complicado, não? Agradecer muito a Deus porque deu uma proteção muito grande para eles, né, para virem de carteira. Conseguirem fazer essa. Agora, esse Deus, Margarida, a gente tem que ter muito cuidado. É o seguinte: esse Deus, na verdade, é o potencial de inteligência nossa. Obviamente nós temos um líder, que nós damos o nome de Deus. Obviamente tem alguém superior a nós. Obviamente o mundo, o cosmos, é direcionado por uma força inteligente, obviamente. Agora, quando está em jogo a nossa evolução, nós somos deixados à própria sorte. Quer dizer, a gente fica indefinidamente um tempão. Eles foram muito inteligentes. Não, nós somos muito inteligentes. Não é? Entendeu bem? Nós somos muito inteligentes. A gente não usa a inteligência porque ou não deixam, ou porque querem tomar conta da gente, ou porque querem governar a gente, ou porque querem mandar a gente, ou porque querem escravizar a gente, ou porque falta oportunidade de sufoco. O sufoco faz a inteligência aparecer. Entendeu bem? Quer dizer, nós ficamos milhões e milhões de anos lá no plano espiritual, perdidos, certo? E às vezes com tudo, comida, casa, tudo direitinho. Nós acreditamos nisso. Até montar um plano desse. E um plano desse nasce do tédio, porque tudo cansa, até eu ficar à toa cansa. Entendeu bem? Certo? Sim. Os espíritos dos primatas que subiram, deram lugar para os deuses, levavam consigo alguns conhecimentos adquiridos durante o sonho. Eles levaram consigo novas opções. Certo? Devem ter sido mencionados também, que uns eram tinham mais conhecimento. Exatamente. Não é? Não. Eram primatas. Vamos fazer um retrocesso aí, dentro da sua dúvida, que é importantíssima. Veja bem, nós já dissemos para vocês que a mulher é superior ao homem, não dissemos? Nos primatas também. Porque senão, como é que teria nascido o primeiro primata? Entendeu? Quer dizer, então veja bem, o primata homem é nativo, nasceu ali. O primata homem, entre aspas, porque não pode, o tempo não dá. Mas o primata homem, macho, nasceu ali. A primata fêmea é trazida de outros planos, cujos bilhões de anos estão à frente, e onde essas primatas fêmeas são primatas homens naqueles planos que se melhoraram, se sublimaram e queriam renascer como primata fêmea aqui, por exemplo. Porque senão seria um Deus nos acuda, né? Vocês já pensaram numa mulher no século XX nascer como mulher a primeira vez? É uma coisa absurda. Está entendendo?
Por exemplo, um Zé Miranda, racional e exigente, intransigente, mandão e autoritário e tudo mais, né? Nasceu com mulher a primeira vez? Aqui, não dá, não, aborta. Entendeu? Porque tem que nascer num plano com a peculiaridade, com a intransigência, com o racionalismo peculiar. Certo? Agora, numa situação dessa, num caso do Zé, por exemplo, tenho certeza que será assim, num caso do Zé, quando ele nascer como mulher a primeira vez, um anjo lá no céu vira para Deus, né, entre aspas, né, e fala assim: eu vou aguentar aquela coisa lá. Aí nasce como homem e casa com o Zé mulher, para aguentar o Zé essa coisa. Entendeu? Hein? A sua dúvida é interessante, né? Então, a primata fêmea é superior ao primata macho. Para ser superior, tem que estar num planeta, num estágio evolutivo milhões de anos à frente, depois ela desce para se acasalar com o primata macho. De acordo? Então vamos ver. Os primatas são substituídos pelos judeus. Antes, porém, eles tiveram em um plano espiritual, durante o sono, para receber informações. Não houve uma substituição de um espírito, não houve uma troca de espírito. Tira daqui o espírito primata e bota um judeu no meio. Essa foi uma sequência de trabalhos há 200 anos. Agora, esse espírito do primata, quando sobe, ele deve ter alguns conhecimentos armazenados no espírito dele. Exato. Só que tem conhecimentos teóricos. Nós aqui precisamos ter conhecimento prático para poder pôr em função o automatismo. Porque nós só vingaremos evolutivamente falando, se viajarmos pelo tripé da doutrina espírita: religião, filosofia e ciência. Religião, eu vejo; filosofia, eu entro; ciência, eu saio. Você não diz os espíritos, desculpa. Eu tenho ouvido errado. Certo. Os espíritos foram lá em cima, durante o sono, para aprender. Para aprender. Então era só teoria ou era prática? Só teoria. Aprender teoricamente no perispírito. Porque eu aprendo na prática, na carne. E a imitação aí, eles fazendo coisa. Eles estavam imitando. Exato, mas eles tentavam imitar em forma de sonho e não em forma de realidade. Quer dizer, ele estava com a fêmea porque não tinha outra, mas ele estava pensando na judia, mais limpinha, mais bonitinha, mais cheirosinha, com as características superiores. Eles também eram especiais, não, eles foram lá para o programa. Então se processa assim. Eu primeiro vejo, né? Nós temos, por exemplo, nossos filhos que não querem nada com a nossa teoria atual, né? Eles estão vendo. Então aí eu só perguntaria: mas não houve evolução dos nossos filhos que não querem nada? Houve evolução no conhecimento, mas o conhecimento não promove a sabedoria. O que promove a sabedoria é o coroamento do conhecimento. Tá vendo? O senhor tira um diploma em faculdade, o senhor não tem um diploma. Agora, depois que o senhor pratica anos afins, né? Aí é que o senhor edifica. O senhor tira um diploma, por exemplo, de médico, né, companheiro? Tira um diploma de médico, né? O diploma de médico, pela lei humana, lhe dá o título de médico. Mas pela lei consciencial, você não tem um título de médico. Pela lei consciencial, só com a prática. E essa prática virá depois que você parar de matar a gente. Entendeu? Entendeu? Quer dizer, não atira no escuro.
não é? Nós temos, por exemplo, o médico residente e temos o médico professor, né? O médico residente, na falta do professor, ele vai em frente, mas sabe que o risco é enorme, não é isso mesmo? Agora, o médico professor ensina ao médico residente. Se o médico residente aprendeu, pegou o conhecimento, mas só vai provar a ele mesmo que aprendeu praticando e não matando. Entendeu aí? É? Agora, enquanto não sabe, ou sabe pouco, né, fica aí na dúvida, nossa senhora, cheguei a com esse sintoma, né? Eu vou receitar 2 remédios, porque pelo menos um vai valer. Entendeu? Não? Que horror! Vocês viram? Oi? Para clarear mais a minha dúvida aí, para simplificar para o senhor. Não tem jeito, vai longe. Não, é o seguinte, a minha dúvida é o seguinte. A gente criado na igreja católica, esse negócio todo, né? É o Adão e Eva da igreja católica. Isso é real ou não? É real ou não? Essa é a minha dúvida maior. Da Bíblia aí, né? Presta atenção. No paraíso lá, tal. Presta atenção. Presta atenção. Se você se satisfizer com informações periféricas, é verdade. Mas se você quiser viajar no seu tempo, na sua inteligência, para acrescentar alguma coisa, é mentira. Entendeu bem ou não? Quer que a gente repete? Se você aceitar uma informação de terceiros, é verdade. Agora, se você exigir provas, pelo menos teoricamente, que é o que nós estamos fazendo, é mentira. Porque nós estamos viajando para dar a vocês um conhecimento muito maior do que aquele conhecimento anterior, aquele conhecimento comprado. Porque quando a gente vai numa igreja católica, a gente compra o céu, a gente contribui lá com um dinheirinho, né? A gente toma uma hóstia, né? Para, como é que eles falam, gente? Levar os pecados dos homens, né? É mesmo? Tá piada, hein? Tá piada, hein? A igreja ligada e é um pouco forte também quando ele fala que chegou a buscar, é mais ou menos quase como ele sistema dessa mudança do primário, né? Só que ele não interessa, igual a gente está falando. Não satisfaz. Não é satisfaz, ele não entra em relógio, para os usuários, tá ligado? Mas aqueles que estudam, os padres, eles têm uma noção, a gente não passa dos aprendidos, não, o pessoal que aprender demais fica pior, igual o mas isso aí é porque é dogma para a igreja, não, eu aprendi nos seus cursos aqui e tal, que a vida, nossa origem de capela, lógico, isso aí é fantástico, né? Mas aí o senhor sempre frisa aí a nossa origem orgânica, aí isso já dúvida. Aí foi bom, Mas qual é a dúvida que surgiu? Às vezes, a nossa origem, a sua explicação de capela é espetacular, né? Satisfaz a sociológica, né? O espírito, né? Agora, mas aí o senhor sempre, nas aulas, o senhor sempre fala, né? Sobre a nossa origem orgânica, isso já dúvida. Né? Aí vai ficar a dinâmica capela, né? Isso. Porque capela, Adão expulso do paraíso, quer dizer, ele sai de capela, né? Para depois encarnar aqui nos primados. Então, à medida que você foi falando aí, eu fui vendo assim, como uma simbologia. No caso da Igreja Católica, essa expulsão do paraíso seria saída de capela, né? Vindo para o plano espiritual, esperando e reencarnando na Terra. Então eu entendi desse jeito, essa coisa dessa costela, essa coisa assim. Mas nós não vamos chegar lá na costela. Não tem muita coisa, hoje não vai dar, não. Achei que ia dar, mas não dá.
Talvez mais uma reunião dele. Ainda chega na costela, né? Só a respeito desse comentário que você sempre faz aí, da superioridade da mulher, só para poder confirmar uma coisa que eu acredito que seja verdade. Por que ela é superior? Porque o homem, por exemplo, que vem aqui na Terra, ele na necessidade de satisfação sexual dele, o que ele faz? Ele chega na mulher, se satisfaz sexualmente, vira as costas e vai embora. Faz um pouco parecido com o que o primata fazia naquela época. Um espírito, para poder aceitar um tipo de situação dessa, de ser usado sexualmente e aceitar com certa submissão, ele tem que ser superior. É isso mesmo? Vamos viajar um pouco mais. A mulher é superior, tem um potencial além do homem, muito além, não é? Mas na competitividade humana, transformando essa competitividade em Deus humano, faz com que essa mesma mulher se deprecie. Hoje é que as mulheres já estão mais autênticas, estão pela força da circunstância provocada pela própria indiferença ou irresponsabilidade do homem, fez com que essa mulher hoje tome um caminho que ela tem chance de se desvincular dessa prisão de subalternidade, certo? Porque a mulher superior, ela se submete. Mas o que as mulheres fazem hoje, via de regra, é uma subalternidade tola, piegas, não é? Acomodada, acomodatícia, não é? Porque o correto da união de dois opostos é essa união se alicerçar num ideal, onde esse ideal é estruturado num respeito recíproco. Enquanto que o homem, alicerçando os seus direitos nas leis feitas pelo homem, deu tudo ao homem e nada à mulher. Agora é que parece que está mudando um pouco, né? Isso mesmo? Deu tudo ao homem, não é? Chegando a tal ponto onde a maioria dos homens encarnados hoje aqui na Terra acreditam que eles podem errar, elas não. Está dando? Hein? Primeiramente, a gente pode esquecer que o espírito ele nasce uma vez mulher, de acordo com a necessidade ele pode nascer homem, de acordo com a necessidade evolutiva dele. Nós acreditamos que não, mas ele sabe, nós acreditamos que para nascer homem é difícil, para nascer mulher é difícil, tá? E para o homem sair com a mulher não é muito fácil, não. Sabe? Não é muito fácil, não. Nós temos, por exemplo, as chamadas lésbicas, né? Essas lésbicas, com toda certeza, nós podemos adiantar para vocês que essas mulheres, no passado, vidas anteriores, foram criaturas do sexo feminino que desenvolveram, é o que nós estamos devendo para a Branca, a gente ia longe com isso, talvez um ano não desse para falar, entendeu? Desenvolveram certas teorias de uma submissão para levar vantagem. E nessa submissão para levar vantagem, não para a submissão de submeter, você está entendendo? Essas mulheres que hoje nasceram na condição de lésbica, elas mentalizaram tão fortemente, por muitas encarnações, o desejo de suplante material do homem, que ela adquire os característicos
genéticos ou genésicos, melhor dizendo, dos homens. O que são os homossexuais, por exemplo? Os homossexuais têm um outro lance um pouquinho diferente. Nós estamos alongando um pouco mais, que depois a gente retorna à situação. Por exemplo, um rapaz lindo em encarnação anterior. Em encarnação anterior, esse rapaz muito bonito, muito prendado, às vezes muito instruído, com todo o patamar de evolução dele, ele sentia prazer em violentar as moças da época, né? Prometia uma coisa, uma moça, para conseguir o que queria, abandonava. Prometia outra coisa para aquela moça, para conseguir o que queria, conseguia, abandonava. Então, aparentemente, do lado de fora dele, ele foi um gozador da vida, ele foi um aproveitador da vida. Só que cada moça dessas frustradas, quer dizer, ela vai entrar lentamente em simbiose mental com esse rapaz. Eu passei tantos momentos com aquele rapaz e ele não se casou comigo. Só seria feliz se fosse com ele, mesmo às vezes se casando com outro rapaz. Esse é que é o lance dramático, drástico da vida. Então o que acontece? Vamos dizer que esse rapaz lindo, rico, bem posicionado, com toda a fartura, com todo o conforto, passou a perna, enganou, vamos dizer, 2 dúzias de moças. Essas 2 dúzias de moças, enganadas por esse rapaz, elas iriam ficar aquela encarnação inteirinha sugando dele, quando ele estava dormindo, todo o fluido dele, toda a energia genética, genésica daquele rapaz. Dia e noite, aquelas 2 dúzias de moças sugando dele, quer dizer, ele iria se preparar para uma próxima encarnação, ele iria se preparar com hormônios masculinos a menos. Estão entendendo a jogada, gente? Então ele renasce num corpo de homem, porque ele tem a informação de homem. Mas, por isso é que o pensamento é um perigo. Se nós não aprendemos a pensar, não adianta nada a religiosidade em nós. Então, essa criatura, um homem lindo e homem mesmo, numa vida anterior, foi sugado sobremaneira nos hormônios masculinos dele para atender à insaciabilidade daquelas 24 moças, 2 dúzias, que ele renasceu com a glândula daquele hormônio incapaz, atrofiado. Então ele como homem, um corpo de homem, até uma certa idade parece que é homem, mas depois começa a desenvolver característicos interessantes, né? A barba é pouquinha, né? Não dá bigode, né? Tem os trejeitos de mulher, né? Os pelos da perna não nascem, quer dizer, é criatura que com toda certeza hoje nessa encarnação homossexual tem nele, jungido a ele, 24 criaturas mentalmente jungidas a ele que foram infelizes. Está dando? Então a seriedade na vida é muito mais importante do que nós podemos imaginar. Estão entendendo? Espera só um pouquinho só. Vocês estão entendendo, gente? O quanto nós temos que aprender na religião para transformar a religião em filosofia? Senão eu não tenho como ir a Deus. Ninguém tem como ir a Deus. Porque Deus é ciência. Deus não é religião. Deus é igual um pai e uma mãe bondosos que toleram as brincadeiras de uma criança inconsciente ou inconsequente. Agora, tolera até um certo patamar. Dali para cima, se vira, Zé. Entenderam bem? Hein? Sim, senhor. O moço, de quase 30 anos, já teve 3.000 mulheres. Ele garantiu.
Já pensou que aquele curso vai ser Está falando das mulheres, né? Das mulheres lésbicas. E aí é que muda um pouco o aspecto genético. Estou entendendo as mulheres que vão se masculinizando, né? Aí eu estou pensando mais, e me lembrar também de informação de um amigo meu, que já foi presidente do movimento homossexual mineiro, que as mulheres são muito maiores, proporcionalmente aos homens, homossexualmente falando. E existem muito mais mulheres, pelo que eu entendo, homossexuais no lado feminino. E essas mulheres homossexuais femininas, por que elas são? Existem muitos casais de mulheres em que uma é mais masculina e outra mais feminina, embora não seja padrão de todas, né? Mas, e então, como é que se explica, pelo menos alguma coisa do para promover o acasalamento de uma lésbica com uma não lésbica, a não lésbica tem que ser feminina mesmo. Essa lésbica também? Não. Elas se repelem mutuamente. Entendeu? Tranquilamente. Duas lésbicas se repelem. A gente pode falar nesse assunto com tranquilidade, não pode? Hein? Porque senão vai ficar difícil a gente estudar, né? Hein? Duas lésbicas se repelem, dois homossexuais se repelem naturalmente, ué. Que é isso? Um homossexual que é um macho. Entendeu bem? Hein? Entendeu bem? É uma questão de nomenclatura, né? É ativo e passivo, que você ia falar, né? É ativo e passivo. Não é questão de nomenclatura, não. Eu estava colocando como ativo também como homossexual, o homem, né? Nós sabemos que vai dar o tempo. A lésbica também, gente, pode. A lésbica pode, ela, vamos dizer que ela, encarnação anterior, foi uma criatura linda. Uma criatura linda, teve duas dúzias de pretendentes e não casou com nenhum. Agora, esses pretendentes, mesmo que eles viessem a casar com outras, com tranquilidade, na hora de fazer o sexo, o pensamento deles estaria com ela e não com a esposa. Entendeu? Então o que é que acontece? A esposa funcionaria como um instrumento, mas o resultado ele sugaria daquela. Então ela renasceria na encarnação seguinte, não é? Com os hormônios defasados naquela área, os hormônios femininos. Então se sobressairiam os hormônios masculinos. Está entendendo? Isso não tem jeito de ser diferente. Se tiver, me ajudem que eu estou querendo que eu esteja errado, entenderam? O espírito, na experiência de homem, ele, vamos supor que ele esgota o estágio de evolução, tá? Ele tem que depois angariar conhecimentos femininos, como espírito mulher, né? Então, baseado no que você está dizendo aí, essa transição do espírito homem, que já adquiriu todos os conhecimentos na escala evolutiva do espírito homem, quando ele entra para o estágio do espírito mulher, não sobra nele alguns resquícios da experiência do homem como mulher? Veja bem, um homem quando encarna como mulher, ele, vamos dizer que ele tem um potencial 100, não é? Esse potencial 100 corresponderá a quê? 10% da mãe, 10% do ambiente, 10% dele, não é 30%, né? E 70% de masculino. Então será uma mulher difícil de tolerar. Entenderam bem? Mas será que na essência dela vai haver a feminilidade que a mulher necessita? Na essência. Mesmo ele não ter entrado num processo de causa e efeito, como é o caso que você está explicando, um processo de causa e efeito. Veja bem, um corpo de carne, um corpo animal, ele sofre mutações lentas. Então você não tem como transformar um homem numa mulher de uma encarnação na outra. Esse é o ponto primordial. Agora vai transformando lentamente. Agora, como seria esse lentamente? Vamos dizer que você tem o seu ambiente peculiar, você como Ronaldo, homem.
Se você renascer amanhã como mulher, você será colocado num ambiente bem inferior ao seu ambiente. Entendeu bem? Um ambiente bronco, embrutecido, onde nesse ambiente embrutecido você não vai ser muito notado. Mas o registro psíquico vai ser feminino. Como mulher hominal, como mulher masculinizada. Entendeu como é que é? Agora, eu não vou correr o risco de vez em quando dar uma derrapada pro lado do masculino. Boa pergunta. O que eu queria dizer é o seguinte: o senhor falou da lei aí, causa e efeito, né? O senhor falando da lei de causa e efeito, a lei do karma, não é isso? A causa e efeito registra e o karma faz o balanceamento. Então, vem a lésbica e vem, não é isso? Agora, eu quero dizer o seguinte: nessa minha experiência milenar como homem, quando eu entro no processo da mulher, que eu exerci da experiência feminina, o que eu queria saber é se eu, será que eu pretendo a derrapada no meu subconsciente? Só para completar, eu vejo um assunto que eu estou aqui pensando. Pois é, mas nós vamos deixar a resposta para a segunda-feira que vem. Mas tem essa necessidade, existe essa possibilidade, por exemplo, um espírito evoluído, por exemplo, Miranda. Você é mulher, você vai ser uma mulher, não tem como ser uma mulher. Não existe essa reflexão. Não pode vai ser colocado em outro ambiente diferente da mas quem cai no plano dele como uma mulher que veio de Miranda chamar Miranda, ou a Miranda está dando mal, vai ser uma Miranda melhor do que esse Miranda que está Olha, vocês estão convidados a segunda-feira que vem lançarem novamente a questão para a gente falar, porque não é tão simples assim. De acordo? Não, tem dó. Show. Eu não sei se tem uma obra espírita que explica essa transição que eu estou vendo com o senhor. Tem? Então eu não sei qual é que é. Ó, gente, segunda-feira que vem a gente continua essa brincadeirinha, né?